Beleza. A gente viu a estratégia de, de aula, né? A estratégia de aula. Desculpa. A gente viu a estratégia de modelagem, né? Que a gente tá primeiro debruçou sobre o problema e tá tentando separar o problema em pequenos modelos, tá? Então a primeira estratégia é isso. É, pelo amor de Deus, quando você entrar num problema para construir o software, não caia direto em codar. Esmiúça o problema, e essa foi a principal mensagem da aula anterior, né? Vamos parar, analisar, vamos tentar ver e entender esse problema. Isso quer dizer que você vai ser menos ágil? Não, não quer dizer que você vai ser menos ágil. A gente mostrou algumas estratégias, né? Algumas metodologias como o CRC e o BDD que vão lhe ajudar a ser ágil, né? E não confunda ser ágil com ser rápido, é diferente, né? Mas você ser ágil no, na construção desse conceito do problema do software, tá certo? E agora a gente vai entrar mais interno no problema, tá? A gente falou sobre uma modelagem superficial, certo? Uma visão superficial do problema, a gente dividiu ele em subdomínios e agora a gente vai entrar dentro desses subdomínios e descobrir os nossos bounded context ou nossos é, os nossos processos limitados, né? Processos limitados, ó. Os nossos domínios, né? Subdomínios, a gente vai ver os nossos contextos aqui aparecendo, tá certo? E isso é bem legal porque ele ajuda a gente a entender como a coisa funciona dentro do subdomínio, né? Então, dentro do subdomínio a gente pode ter mais de um contexto delimitado, tá certo? Se você prestar atenção nessa figura agora do slide, essa linha tracejada, ela é o subdomínio, tá certo? Dentro dela nós temos aqui pequenos círculos representando os contextos delimitados desse subdomínio, tá? Você pode perceber também que existe uma linha que liga esses contextos, tá certo? Mesmo que eles sejam de domínios, de subdomínios diferentes, mas os contextos eles podem se conversar entre si, podem se comunicar, tá certo? Essa modelagem desses contextos ela tem que prever essa comunicação entre outros contextos, tá? Esse tipo de estratégia, tá certo? A gente chama de context map, tá certo? A gente está mapeando os contextos do nosso sistema, tá certo? Dessa aplicação, tá certo? E tudo isso ele é um design orientado ao modelo, tá? E isso a gente vai ver como construir esse balde context dentro de um determinado subdomínio, tá? Uma coisa interessante que vale salientar é que se vocês prestarem atenção também na imagem, nós temos algumas coisas bem relevantes aqui. Por exemplo, Ubiquitous Language, a linguagem onipresente, ela está para cada contexto delimitado. Ou seja, aquele contexto vai manter a linguagem específica dele. Então, o fato de você isolar contextos também é para preservar o conceito daquele contexto, tá? Uma visão, um exemplo bem prático disso é se você for parar para pensar em uma concessionária, por exemplo. Vamos pensar numa concessionária de veículos. Um carro, um carro para o vendedor de veículos, ele é uma coisa totalmente diferente do que para o pessoal da oficina, tá certo? Entenda quando eu falo carro, eu não estou falando da entidade carro do mundo real, não. Eu estou falando do processo, dos processos. Entendeu? Então, dentro dos processos de uma concessionária, a visão que os envolvidos têm sobre um veículo, por exemplo,
é diferente em cada setor. Para o setor de garantia também é uma outra coisa. Então, cada setor desse tem uma linguagem específica, tá certo? E cada linguagem dessa, ela tem que ser mantida, o elo dela tem que ser mantido, né, no seu contexto, tá? Não pode tá confundindo uma coisa com a outra. Tá? E é nessa hora que a gente consegue, nessa superfície da solução, tentar resolver isso. E isso é bem interessante, que foi o que eu estava falando agora, que é, essa visão que a gente tem, por exemplo, o modelo de negócio é diferente do modelo de domínio, tá certo? Para concessionária em si, para todo o conjunto da concessionária, um carro é um carro, ele vai dar entrada, vai fazer alguma coisa lá dentro e vai sair. Só que para cada setor, eles têm visões diferentes sobre o mesmo modelo de negócio, tá? Foi o que como eu exemplifiquei antes. No caso aqui dessa imagem, cada subdomínio ele tem uma visão particular ou parte da visão do que é um produto, tá certo? Né? Isso, isso vocês não têm ideia o quanto isso é complexo. Se você olhar para essa imagem agora do nosso sistema, os nossos sistemas basicamente são escritos assim hoje. Onde eu passei, eu encontrei sistemas escritos dessa forma. Eu tenho uma camada lógica. Dentro da camada lógica eu tenho uma parte de um domínio lá que trata algum problema. Por exemplo, fidelidade. Eu tenho fidelidade. Todas as camadas apontam para o mesmo modelo e esse modelo está lá conversando com a camada de dados. Então, todos os contextos se bifurcam em cima do mesmo modelo, tá certo? Aí a galera da orientação a objeto, numa visão tradicional, vai dizer assim: mas isso é reutilização de código. Nós estamos reutilizando o código, nós estamos reaproveitando a nossa classe, tá certo? E aí vem aquela questão: não importa a reutilização da classe, você tem que reutilizar o seu domínio, o seu contexto, certo? Você tem que reutilizar aquele contexto. Não adianta você ter uma classe gigante que faça tudo para todo mundo, se você, sendo que em determinado contexto você não vai usar determinado recurso dessa classe, tá certo? Essa é uma visão um pouco conflitante e ela é arriscada de se tratar, porque justamente ela bate com princípios que são muito empedrados na comunidade de desenvolvimento, tá certo? E aí mas para quebrar essa ideia, basta a gente olhar um pouco mais a fundo no problema real, que é justamente a manifestação da bola de lama, que a gente falou no começo. Por exemplo, você tem uma classe produto, e dentro dessa classe de produto você tem método para locação, método para entrega, método para precificação, método para personalização, certo? Para processamento, ok? Então você começa a ter uma classe que parece dar conta de tudo, né? E isso fere alguns princípios mesmo da orientação objeto, né? Como já está sendo até alertado aqui pelo pessoal aqui no Jaber, né? O Liésio, né? Está falando que é o Solid, por exemplo, né? A gente tem os princípios Solid, né? E se você pegar, por exemplo, essa classe de produto, a gente tem alguns pontos críticos aqui. Por exemplo, imagine que você tem nessa classe atributos para todos os contextos de um software, tá certo? Você tem atributos para todo o contexto do software. E esses atributos eles são setados no construtor. Ele tem um set inicial lá no construtor. Primeiro de tudo, você vai ter uma sobrecarga de construtores gigantescas para poder prever todos os tipos de cenários em que essa classe está atuando. E o que é muito comum acontecer,
não só no construtor, sobrecarga de método também. O que é muito comum acontecer, o que eu vejo muito é, eu cheguei numa classe, eu tenho um método que eu preciso usar, esse método não tem um parâmetro que eu preciso, aí eu vou lá, pego aquele método, colo embaixo, coloco o parâmetro que eu preciso lá, só para satisfazer agora o meu contexto, certo? E, e isso, essa classe vai ficando gigante, com muitas responsabilidades, ela vai ficando o que o pessoal chama de domínio gordo, né? O fat model, o modelo gordo. Né? Então, esse é um dos problemas. A outra coisa que está aqui, e é isso que a gente falou no começo, que é a corrupção, tá certo? E a ambiguidade do modelo, certo? O DDD veio justamente para se livrar das corrupções e ambiguidade. Esse tipo de código é o código que vai dar pau. Por quê? Porque alguém vai chegar num método, um determinado método, vai fazer uma implementação que vai interferir em um determinado atributo. Esse modelo vai passar para uma outra camada com um atributo com valor diferente que não era para ser passado, tá certo? Porque esse modelo vai passear entre contextos e chegando em determinado contexto, esse atributo não vai estar com o valor esperado e vai dar pau, certo? Então, isso é batata acontecer, é muito simples acontecer, muito fácil acontecer isso, esse problema de corrupção do modelo, certo? E é isso que a Julie Lerman falou lá naquele slide, lá alguns slides atrás, justamente, modelos menores são mais difíceis de serem corrompidos, de apresentar um comportamento inesperado, certo? Nesse caso, o que a gente tem que perseguir é uma visão como essa. Cada contexto tem uma visão específica sobre o produto. E esse produto responde à linguagem específica daquele contexto. Tá certo? E é isso que a gente está tentando colocar aqui. Esse domínio ele responde única e exclusivamente à linguagem daquele subdomínio. Entendeu? Muitas pessoas estranham, mas eu vou reescrever a classe produto várias vezes em vários nesses contextos. Se você prestar atenção, a sua classe produto ela não é a mesma classe produto para todo mundo, porque a visão sobre o produto em cada subdomínio é diferente, tá certo? Então, elas apesar de terem o mesmo nome, mas elas são praticamente classes diferentes, que têm responsabilidades diferentes, né? É o S lá do Solid, né? A responsabilidade única. Okay? Nessa visão, a gente vai trabalhar com contextos delimitados, bounded context. É ele que vai nos auxiliar a manter a integridade daquele modelo, tá certo? E é nessa próxima aula que a gente vai ver como funciona a ideia de bounded context.